Voltamos. Agora sim, agora acho que para valer de maneira definitiva, com o resumo do dia no ar. E nós vamos direto para a nossa pauta, pedindo aí infinitas desculpas aí pelos problemas técnicos aqui apresentados. A mandinga, eu acho que é olho gordo da direita, vendo aí o crescimento da nossa mobilização em torno do 1º de maio e as denúncias do nosso canal contra a política genocida que nós vamos levar ao ar nesse programa de hoje. Então nós vamos direto para a nossa pauta. Está conosco aí a companheira Andréia Truz, nossa companheira de quinta-feira. Agora sim, boa noite, Andréia. Você demorou a entrar, deu problema, aí deu azar. Tudo aqui tudo desandou. Mas agora vamos embora. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Toninho. Vamos para essa quarta-feira, infelizmente, de notícias não tão muito agradáveis, né? Enfim, esse número absurdo de mortos, mas a gente vai bater um papo e vai conversar sobre isso. Então, vamos lá, né, Toninho? Ok. Bom, e mandando aí nossas saudações para o pessoal que nos acompanha. Bom, o nosso programa é um programa importante, né? A gente não poderia deixar de procurar superar os problemas técnicos, porque hoje o nosso país superou a marca de 400 mil mortos, né? Um número gigantesco, né? É o terceiro dia consecutivo nessa semana, com mais de 3 mil pessoas mortas, registradas, nesta quinta-feira, e o país chegou a 401.186 mortos, isso em números oficiais, né, sabidamente subnotificados. Bom, com esses dados, o Brasil, que tem 2,7% da população mundial, tem nesse momento 9,7% de todos os infectados no mundo e 12,6% dos óbitos pela Covid em todo o planeta. Quer dizer, mais de 3 vezes o total de infectados do que o percentual de população e quase mais de 5 vezes o percentual de óbitos em relação ao tamanho da população. Nós somos o terceiro país em número de casos confirmados, superados apenas pelos Estados Unidos e pela Índia, né? E o segundo país em número de mortos. O 13º país em número de óbitos proporcional ao tamanho da população, né? E o 35º infectados em relação à população. Bom, um dado fundamental, e que é causa de toda essa situação, obviamente, uma das várias causas, né, pela continuidade dessa situação, o Brasil é o 57º, 57, né, a posição que o país ocupa, em doses aplicadas da vacina, né, mostrando aí que não só não houve nenhuma política efetiva de combate à pandemia, né, as pessoas morrendo sem tipo. Esse quadro é interessante que a produção separou aí para gente, que mostra inclusive a evolução das mortes ao longo dos últimos, desde março do ano passado até abril agora. Só para a gente ter uma ideia, o quadro está organizado, acho que todo mundo consegue visualizar, aí, por faixas etárias, né? Sendo a primeira lá à direita, à esquerda, de 0 a 9 anos, e a última lá embaixo, com mais de 90 anos. Então a gente vê que o que vai acontecendo ao longo dos meses. Essa faixa preta, que representa uma incidência maior do número de mortos, 4 mil mortos naquele mês, que acontecia embaixo, né, nas camadas acima de 60 anos, ela começou a subir, né, e em março e em abril, por exemplo, nas últimas 2 colunas do lado direito, elas já atingem agora as camadas de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Quer dizer, cada vez um número maior de pessoas morrendo, inclusive entre os setores mais jovens da população, né? Vejam que, por exemplo, da população entre 30 a 39 anos, em março, que as cores ficam aí, umas cores são cores mais escuras, nós já temos aí acima de 3 mil e de 2 mil mortes no mês, né, dessa parcela mais jovem, né? Está morrendo cada vez um número maior,
E já no mês de março, até mesmo entre 20 a 29 anos, foi registrada aí mais de 1.500 mortos entre 20 e 29 anos em todo o país. Dados que a gente vem destacando aqui, né, no mês de março, houve um crescimento de 1.081% das mortes entre as pessoas mais jovens. Bom, mas a situação ela se espalha em todo o país, né? Embora haja estados, há uma concentração, obviamente, de casos em alguns estados, né? Queria destacar aqui alguns desses números que são importantes, porque mostram, obviamente, a total falsificação, né? O cinismo do conjunto da direita golpista, e não apenas do governo Bolsonaro. O Brasil já teve registrados mais de 14.590.000 casos, né? E, bom, os óbitos se concentram em São Paulo, mais de 95.500 óbitos, Minas Gerais, 33.000 mortos, Rio Grande do Sul, né, já ocupa a terceira posição em número de óbitos, desculpe, a segunda posição é do Rio de Janeiro, com 43.900, praticamente 44.000 óbitos, né? A terceira, Minas Gerais, 33.000 óbitos. Em quarto, aí sim, vem o Rio Grande do Sul, com 24.753 óbitos. E um pouco abaixo do Rio Grande do Sul, em quinto lugar, entre os 5 primeiros, o Paraná, com mais de 22.200 óbitos. Bom, uma situação que mostra claramente, né, que o problema, inclusive, uma grande concentração, né, eu queria chamar a atenção para esse caso, que mostra o descaso total de todos os governos, daqueles que se dizem científicos, nos estados mais ricos do país. São Paulo, liderando, em segundo lugar, o Rio de Janeiro, segundo estado mais rico, o terceiro lugar, Minas Gerais, terceira economia, né? E você tem aí na sequência o Rio Grande do Sul, né? Que também está entre os 5 estados mais ricos do país, o estado mais rico da região sul, e na sequência o Paraná. Quer dizer, uma situação que mostra aí que a política genocida ela é uma política de acordo entre todos os setores da direita. Não há nenhuma grande diferenciação entre os cínicos que se dizem defensores da ciência, da vacina, etc. e tal, mas que nada fazem para combater a pandemia, e os cretinos, os fascistas, dos negacionistas, né, da extrema-direita bolsonarista e daqueles que setores próximos à direita bolsonarista. É a mesma política adotada em todo o país por parte da burguesia contra o povo brasileiro, né? Então, esse dado é importante, né, no momento que se faz muita demagogia em relação ao que de fato está acontecendo no país. Tenta-se apresentar o Bolsonaro como o único vilão da situação, mas isso nem de longe corresponde à realidade. Bom, eu vou passar para a Andréia para comentar essa situação e também para ela vai falar para vocês aí daquilo que estão apontando, quais são as perspectivas que os especialistas estão vendo diante dessa situação, se essas perspectivas têm a ver, né, com um certo otimismo que os governos procuram apresentar, inclusive nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de reabertura de tudo, né? Há 2 semanas aí da segunda data de maior venda no comércio, que é o Dia das Mães, estão reabrindo tudo, dizendo que a situação está melhorando. O que dizem os especialistas, companheira Andréia? Ô, Toninho, que eles dizem sempre, né, que primeiro que a gente não pode confiar nos números, né, os números estão completamente subnotificados, os 400.000 mortos, na verdade, já é em torno de 514.000, levando em consideração já esses 514.000 numa análise que você deveria considerar que há um desequilíbrio. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vive hoje não tem explicação, Toninho. A gente chega a 1 milhão de mortos. É o que Nicoleles, por exemplo, já
né, indica. Então, enquanto o mundo está de olho ali na Índia, né, esse efeito, né, que é um efeito sanfona, acaba colocando o Brasil nessa rota de 1 milhão de mortes. Os últimos dias, né, a gente teve um desvio para a Índia, até porque a situação ali ficou, né, muito explícita em termos de mortes e a forma também como a estrutura, né, social ali, a desigualdade, o sistema de casta ali, uma estrutura muito injusta, muito, enfim, absurda. Mas, de qualquer maneira, as pessoas queimando seus parentes, né, seus familiares a céu aberto, né? Agora, o que a gente tem ali, né, Toninho, por outro lado, as pessoas estão olhando, né? O mundo olha e tenta ajudar a Índia. Aqui no Brasil, o mundo olha e fala assim, olha, a gente tem que fugir disso, a gente tem que, né, porque tem um Bolsonaro no meio dessa história. E ele vem para atrapalhar, né? Ele está aí para atrapalhar. Então, nós estamos, né, no momento de um descontrole, né? 400 mil mortes já, e olha, isso já tem sido falado pela imprensa tradicional, né? Esse número está furado. A pandemia no Brasil, ela foi diferente, né, do resto do mundo. Quem disse isso também foram, né, médicos dos Médicos Sem Fronteiras, já mostrando ali que a gente pode ter novas cepas. Então, Toninho, o que temos de perspectivas é um número muito grande de mortes, quase 1 milhão de mortos, né, e para piorar a situação, nós não temos nenhum tipo de saída rápida, prática, efetiva, né? Olha só, o caso de São Paulo, por exemplo, ontem apontou uma baixa de 26,9% nas internações das pessoas com coronavírus em um mês. E aí, é o que você falou, Toninho, é muito sintomático, né? Abriu, né? Ontem mesmo eu estava vendo no Facebook, e aí uma figura que é colega de Facebook, enfim, de rede social, comemorando o aniversário num restaurante, enfim, né? E começa todo um processo de aglomeração. Se você vai em São Paulo, você também tem todo um processo de aglomeração. As relações políticas não se definem, né? Você não tem uma definição, efetivamente, do que vai acontecer. Esse efeito sanfona para a gente ele é caótico, hora fecha, hora abre. Daqui a pouco eles vão estar pegando o feriado, já pegaram alguns do ano que vem, eles vão pegar daqui 2, 3 anos, porque vai precisar. E não tem um governo federal que possa dar um suporte para um lockdown, né? Então, o que a gente tem pela frente, Toninho, é muito mais morte, infelizmente, da classe trabalhadora, né, que está indo trabalhar todos os dias, sem mínimo de atenção por parte do Estado, e aí do Estado como um todo, não só do Estado, né, do governo federal, mas também do governo estadual, né? O que é impactante, Toninho, é que para a gente alcançar 400 mil vítimas, né, do coronavírus, a gente foi cortado pela metade, né? Foram 35 mil dias. Então, o impacto desses números, do que a gente tinha, por exemplo, essa semana também saiu que nós ultrapassamos, né, o número esse ano do que a gente tinha do total do ano passado. E as realidades nos estados, né? Cada município, cada estado com uma realidade específica, o governo federal agora arrumando, né, uma forma, né, um mecanismo, né, de evitar, né, que eles adquiram a Sputnik, né, a Anvisa fazendo isso e liberando mais de 44 agrotóxicos, é a cara desse governo, né, é a cara desse golpe, é por isso que a gente tem pagado, né, que nós estamos pagando por esse golpe também. O que a gente tem pela frente? 1 milhão de mortos, no mínimo. O que a gente tem pela frente é um caos sanitário. O que a gente vê pela frente é um descontrole, porque a gente não vai ter como, né, manter. E o Nicoleles é um dos cientistas que já falam muito sobre isso, né? Na hora que a gente tiver que fazer vala coletiva e tiver que enterrar e pegar lençol freático, e aí a gente vai ter um outro problema, porque uma coisa é você infectar uma pessoa, outra coisa é você contaminar o solo, rios, nascentes, etc., que a gente está próximo disso também. Toninho, isso aí. né, não dá nem para contar, né? A gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com a gente? É isso aí, André. É o resultado, né? Nós estamos sofrendo aí o resultado da política criminosa, da falta de medidas, né? Por parte, 1 ano de pandemia, o Brasil segue sendo o país que menos testes realizou, né? E que realiza.
que não tem medidas efetivas de combate, são testes sendo estragando, vacina, todo um atropelo da vacinação, nós vamos falar daqui a pouco das vacinas, né? Mas vacina, o ministro falando que pode tomar vacina fora do prazo ontem, né? Não tem problema, é como um médico receitasse aí que você tem que tomar um remédio em 5 dias, mas se você também tomar em 5 meses, 5 anos, dá no mesmo, né? É uma irresponsabilidade total diante da situação, né? Mostrando aí que o país está entregue ao Deus dará, né? E que para resolver a situação, né, e haver um combate, é preciso se mobilizar para colocar para fora os responsáveis, os genocidas responsáveis por essa situação. Bom, eu queria, antes da gente seguir com as notícias, agradecer aí a nossa audiência pela paciência, né, diante dos problemas do começo do programa, e o pessoal colaborando aí, já mandando aí vários superchats. Queria agradecer ao companheiro Leon Trotsky, ao Ernesto Abdala Filho, que contribuiu aí com a gente, o companheiro Luiz Bergosa, o Leon Trotsky destacando o seguinte, que ele esteve no hospital particular para resolver problemas com o pai, que já vai para 22 dias internado. E uma enfermeira lhe disse que não há mais leitos de UTI, só 10% de leitos transformados em UTIs. Quer dizer, uma situação totalmente fora de controle, né? Obrigado, então, aos companheiros pelos superchats, pela paciência de todos em aguardar aí e participarem aqui, né, do nosso chat do programa, o pessoal comentando, trocando informações, ideias, compartilhando com a gente, ajudando a aumentar a audiência do Resumo do Dia e do nosso canal. Bom, seguindo na nossa pauta, nós vamos voltar ao tema da pandemia, mas antes destacar aí que em meio à pandemia, né, mostrando aí o caráter criminoso, né, genocida daqueles que governam o país e dos responsáveis por porque os governantes, eles são funcionários, né, que muita gente encara os governantes como se eles fossem o dono do país. Não, eles são funcionários dos donos, né? Quando a gente fala que a burguesia, por exemplo, adota a política no governo, a política genocida, não é só o Dória, não é só o Bolsonaro, são os capitalistas que defendem, né, que elementos como Dória, Bolsonaro, Witzel, agora Cláudio Castro, Leite lá no Rio Grande do Sul, Ratinho no Paraná, levem adiante essa política. Eles têm um apoio, né, das pessoas que, como quem está morrendo, é mentira, né? Eu vi agora há pouco um comentário na Rede Esgoto de que morre todo mundo. Não, não é verdade, né? A incidência das mortes é da população pobre, é da população sem recursos, embora haja mortos, né, um número residual de mortos entre setores da burguesia, das classes altas, né, a incidência é da população pobre, negra, né, que tem que ser atendido no SUS, ficar na fila esperando por um leito de UTI, né, que não tem menor condição diante da situação. Bom, e um dado importante dessa situação é que, em meio à pandemia, né, e nos 5 anos de golpe, apenas no Rio de Janeiro, 100 crianças foram baleadas numa verdadeira guerra contra o povo, né, que a polícia militar, que os órgãos de repressão levam adiante contra a população pobre e negra do país, né? 1/3 das vítimas foram atingidas durante operação policial e 60% das crianças foram mortas na capital, na cidade do Rio de Janeiro, né? São inúmeros os casos, quer dizer, 100 crianças é um número muito elevado, né? Em sua maioria crianças pobres, negras, né? E a desculpa é sempre a mesma, quase sempre é a desculpa de bala perdida, né? Bala perdida que sempre encontram, né, uma criança pobre, filha de um trabalhador, né, em sua maioria negra, coisa que não acontece nas regiões nobres, nem do Rio de Janeiro, nem em nenhuma cidade do país. As vítimas porque é resultado da política de guerra, né, que é essa verdadeira máquina de guerra contra a população pobre, que é a polícia militar, leva adiante, não só no Rio de Janeiro, como em todo o país, né? Uma máquina de guerra que vem matando uma média de 6 mil pessoas por ano nos últimos anos,
e num ritmo crescente e alucinado, né? Mais de 70% dos mortos são negros, e entre os pobres e os negros, uma incidência cada vez maior de crianças, né? Assassinos, genocidas, né? E covardes, né? Gente que age aí para levar à morte. Essas imagens que vocês estão vendo aí são de algumas das crianças mortas no Rio de Janeiro somente no último ano, né? É por isso, né, que a política da esquerda, das organizações dos trabalhadores, de defesa dos direitos humanos, tem que ser pela dissolução da polícia militar, uma máquina de guerra contra a população. Bom, voltando à nossa pauta, né, vou passar para a Andréa para destacar um fato aí que, embora a gente tenha passado aí da marca de 400 mil mortos, muito discurso, mas nesse momento tem uma quantidade enorme de cidades que já não tem nem mais vacina. É isso aí, André? Toninho, nós estamos realmente, olha, a situação é um crime atrás do outro, não tem outro nome. Na verdade, a gente está vivendo exatamente isso. Pelo menos 800 cidades estão sem a segunda dose da vacina contra a Covid. Então, ocorreu uma escassez de vacina, né, na verdade, e que é claro, né, proposital em todos os sentidos. Desde o ano passado a gente sabe que a Pfizer, né, tentou vender, né, quantas já, né, tentaram, o quanto tentamos, né, e reclamamos por um processo de um plano de vacinação decente, né, Toninho? E o que a gente tem hoje é o quê? 675 cidades informaram que falta, inclusive, a primeira dose para aplicação em grupos prioritários. Lembrando que encontraram 100 mil doses esquecidas, né? Foram esquecidas no Ministério da Saúde. Então, nós temos 800 cidades sem a segunda dose e 675 cidades que não têm a primeira dose. E aí quem passou esses números foi a Confederação Nacional dos Municípios. A pesquisa foi feita no dia 26 de abril, agora, né, a segunda, e na quinta-feira, dia 29. Olha, Toninho, esses dados mostram, então, que um total de 2.824 prefeituras que participaram, 30% informaram ter ficado sem a segunda dose, outros 1.954 também responderam que aí em torno de 69,2% já responderam, né, que não ocorreram nenhum tipo de problema. Bom, com relação a essas primeiras doses, Toninho, 2.820 cidades responderam essa pesquisa, em torno de 24% declararam falta de imunizante e 76,1%, 2.140 e poucas, em torno de 2.145, disseram exatamente o contrário. O que nós temos é o quê? Um despreparo, nós temos basicamente o que o Brasil é da Coronavac e da AstraZeneca, né? E, Toninho, o jogo é esse, quer dizer, não ter comprado no ano passado, criando cada dia mais embargos para ele, né? Agora a Butanvac já está com problema, né, pela Anvisa, a Sputnik não vai ser, né, criando caso para liberar isso aqui. Quer dizer, né, agora 500 mil, né? Que eu chegar e fazer estatística para ver quando é que nós chegaremos nos 500 mil mortos. Né? E aí, Toninho, né, a gente não pode esquecer o que o governo do Estado de São Paulo fez, colocando os professores acima de 47 anos na frente de idosos, né, na frente de pessoas que estão trabalhando diariamente, né, que para mim, né, quem está indo trabalhar todo dia, que seriam os essenciais. Né? Mas é isso aí, Toninho. É o que a gente tem para esse ano e para o ano que vem, né? É isso aí. Bom, e no meio dessa situação para lá de calamitosa, em que quem sofre, quem paga, quem sofre as consequências é a população, no Congresso Nacional, né, e com muito destaque nos meios de comunicação, se desenrola a farsa e a farra da CPI. Né? O grande palco agora de campanha eleitoral, não só de campanha eleitoral, mas principalmente uma nuvem de fumaça, né, para ocultar o que está acontecendo no país. Enquanto a CPI rola e finge que alguma coisa vai ser resolvida
por meio do Congresso Nacional para lá de golpista, a população continua morrendo, o comércio continua abrindo e promovendo aí uma nova onda de infecções. Não há nenhuma medida efetiva, mas discursos a toda hora. Bom, no dia de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, rejeitou um novo pedido da oposição, da situação dos bolsonaristas, minoria na comissão parlamentar de inquérito, que tentaram, mais uma vez, sem sucesso, retirar da relatoria da CPI o senador Renan Calheiros, do MDB. É bom lembrar que nessa semana a manobra já havia sido tentada, inclusive com um despacho de um ministro de primeira instância de uma vara federal de Brasília, o que acabou liminar, que acabou sendo cassada, e inclusive com um pronunciamento, ao nosso ver, correto, obviamente, dos senadores de que não iriam acatar a decisão de um juiz de primeira instância. De qualquer maneira, a liminar foi cassada e, desta feita, os governistas recorreram ao Supremo Tribunal Federal, onde o pedido foi indeferido pelo Lewandowski. Bom, na CPI, enquanto isso, continua a guerra por manobras de tipo protocolares. Foram apresentados mais de 320 pedidos de requerimentos para procurar protelar o próprio andamento da CPI, e, por força de uma manobra do setor que tem maioria no momento de um bloco que não está diretamente vinculado ao governo, né, o bloco não bolsonarista, digamos assim, não dá para dizer que é um bloco totalmente de oposição. Aí tem setores como o PSD, né, que preside, inclusive, a CPI, e que tem relações, aí, inclusive, com cargos no governo Bolsonaro. Mas o fato é que está aí o espetáculo, foi anunciado aí a convocação de ex-ministros da Saúde para a próxima semana, né? O que se discursa e o que se vê são coisas é uma pequena parte daquilo que a população sabe. Enquanto isso, a população continua morrendo, né? Numa tática muito clara de setores da oposição de direita, né? Da direita golpista tradicional, que obviamente não querem, com a CPI, enfrentar e derrubar o governo Bolsonaro, mas procurar promover um desgaste eleitoral, né, do Bolsonaro, controlar o governo, ter um instrumento de pressão sobre o governo para buscar viabilizar aí a chamada terceira via, né, uma opção eleitoral entre o Bolsonaro e a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Evidentemente que nós estamos diante aí de um grande circo, né, em que a CPI, embora, obviamente, os chefes da CPI, as lideranças, procurem discursar de que não vai acabar em pizza, né, o cheiro de orégano, o queijo derretendo, tudo isso fica cada vez mais claro no horizonte, mas nós vamos ver aí nas próximas semanas, né, que os atritos vão se colocar muito claramente. A situação pressiona, obviamente, os atritos no interior da própria burguesia, e isso tende a se refletir também no interior da CPI, né? Mas o que se procura, obviamente, é, com a CPI, criar todo um clima de expectativa de que o país fique à mercê de esperar, né, que aqueles que comandaram o golpe de Estado, como o MDB, PSDB, PSD, DEM, etc. e tal, e que levaram o país ao caos em que a gente se encontra, eles vão encontrar uma saída, né, no Congresso Nacional, articulados, inclusive, com próprios setores bolsonaristas, o que, obviamente, não corresponde nem de longe à realidade. Bom, seguindo na nossa pauta, para destacar agora a última do Guedes, né, depois de reclamar que o povo está querendo viver demais, né, e que o povo deveria morrer mais cedo para garantir aí a economia do gasto público do governo, o Guedes atacou hoje o financiamento
o Fundo de Investimento no Ensino Superior, que financia, né, que faculta o acesso de estudantes pobres à universidade. Para contar o que aconteceu e comentar, eu vou passar para a Andréia. Com você, Andréia. Toninho, eu acho que o Guedes está querendo cair fora, mas ele quer cair com dignidade, entendeu? Ele quer sair assim, olha, não, eu não vou embora porque eu não consegui, porque eu sou incompetente. Ele quer que alguém mande ele para fora, né? Ele está completamente fora de si. Bom, depois ele atacar, né? Primeiro ele falou que como que era, os velhinhos estão vivendo muito, né? Esse povo quer viver demais. Olha isso, né? Desde quando as pessoas pensam em viver tanto assim, né? Então o povo tem que morrer cedo. Ele ataca o FIES e ataca de uma maneira absurda. Ele estava numa reunião, na verdade, era um conselho de saúde, a reunião do conselho de saúde suplementar. Não sabia que estava sendo gravado, e aí começou a meter o pau no FIES. Claro que a gente tem muitas críticas ao FIES, né, a gente poderia levar em consideração o fato de que ele poderia ter usado, né, sei lá, esse investimento, né, essa grana para investir mais em universidade pública, mas enfim, o ponto é outro. A questão é, ele precisa criar um fato, né, creio eu, precisa criar uma notícia, porque está tudo muito ruim, ele não tem ideia, ele não tem nada, não é nada, se move, e aí ele vai criando uns fatos para ver se alguém resolve tirá-lo do governo, porque ainda ele disse, né, ele comentou que um aluno, que o porteiro dele falou que o filho dele só tinha tirado 0 e ganhou, né, mesmo assim, bolsa, né, e deu bolsa para pobre, Toninho. Olha que coisa. Segundo ele, bolsa para pobre que não sabe ler, nem escrever, e nem iria usar aquilo. Eu tenho uma outra relação, eu tenho um outro exemplo, eu tenho uma outra realidade, eu acredito que você também, né, de alunos que romperam um processo de exclusão, né, um processo de até linear, né, das estruturas familiares em que os pais, a mãe doméstico, o pai era pedreiro, então serviços gerais, e que rompe isso, e que agora está no doutorado. Quer dizer, quando você, né, e esse capital cultural, né, transforma economicamente e socialmente essas pessoas. Quer dizer, é um jogo muito pesado, né, dizer que a classe trabalhadora ela não tem acesso e não pode vir a ter acesso à educação porque ela é burra, incompetente e não sabe ler, né? Eu acho que ele está querendo ser mandado embora exatamente por alguns motivos bem parecidos com esse, né? O Guedes, que era apresentado aí como uma espécie de exceção, né, mostrando claramente que ele é tão bolsonarista, tão fascista, né, como sempre foi, como o Bolsonaro. Né, e o Bolsonaro apenas verbaliza, ou verbalizava de maneira mais clara. Mas o Guedes está mais bolsonarista, nem é bolsonarista, é expressando ele que é um fascista, é um admirador do regime do Pinochet, né? E obviamente ele fala que a admiração era pela política econômica, né, de massacre, de destruição da economia do país, de entrega da Previdência, mas obviamente que quem quer os fins, quer os meios, né? E o Guedes é um admirador de toda essa política de ataque à população, e essa semana ele expressou claramente. Bom, e o presidente Lula respondeu aí, só destacando brevemente, né, que o Lula, diante das declarações do Guedes, preconceituosas, ultra-reacionárias, fascistas, o Lula disse que defende que mais filhos de porteiros estejam nas universidades e menos figuras como o Paulo Guedes estejam no poder. Né? A afirmação foi feita no Twitter do presidente, né? E que rebateu aí a afirmação. O Guedes se referia a um filho de um porteiro de nome Ricardo. Então, o Lula postou: por mais jovens como Ricardo e menos homens como Paulo Guedes, né? Defendendo, se posicionando de maneira ao lado do povo brasileiro contra a política fascista, né? Genocida, elitista e comum. Né? O Guedes parece está muito pressionado pela situação, e diante da pressão ele está sendo mais sincero. Né? Isso que nós vimos essa semana aí, houve a queda de... o Guedes tem perdido vários assessores próximos. Essa semana, dentre eles, foi demitido aí foi obrigado a trocar o secretário de Fazenda, o segundo homem
né, é tido como braço direito no ministério, e está aí a resposta do Lula, né, ao Guedes, né, por mais filhos de porteiros na universidade e menos Paulo Guedes no governo. Está aí, estamos de acordo, está corretíssimo o ex-presidente Lula. Bom, vamos passar rapidamente, Andréa, porque a gente precisa falar ainda do 1º de maio, vamos dar uma passeadinha aqui na nossa pauta internacional. Então, eu vou passar para você para destacar a situação da Índia. Olha, Tony, a situação da Índia é uma tristeza, né? Como eu já tinha falado um pouco antes, a vulnerabilidade ali social é muito forte, né? E o caos absurdamente chegou ali, até porque também tem um presidente negacionista, e esse presidente negacionista, né, falou que tinha acabado a Covid, lembra que ele decretou o fim do coronavírus? Pois é. O que nós temos é uma situação absurda, né? Enquanto a gente registrou hoje em torno de 3 mil mortes, a situação, né, da Índia, ela levantou a semana, né, porque foram quase 380 mil casos em um dia. Né? Isso é alarmante e a gente tem que lembrar e levar em consideração que isso é, né, sintoma de uma política negacionista muito parecida com o que a gente tem feito, né, através desse desgoverno absurdo. Né? Então, a Covid é muito grave, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, alertou que a situação é crítica. A Índia, claro, né, é o 4º país do mundo em número de mortes, está atrás ainda dos Estados Unidos, do Brasil e do México. No entanto, ela registrou 204.832 óbitos, mas é um número que a tendência, se o Brasil está crescendo, essa tendência ela é muito para cima, né, é uma tendência muito alta. Levando em consideração que o país tem 1,3 bilhão de pessoas, né, Toninho? O recorde de infecção é com quase 380 mil em 24 horas. E aí não tem como conter. Né? Apenas no mês de abril, a Índia registrou 6 milhões de contágios, 1/3 do total desde o início da pandemia, e atribuída parcialmente a uma variante, aquela nova variante que foi detectada no país. Hospitais lotados, Toninho, sem leito, sem medicamento, sem oxigênio, né? Mas a gente, né, lá eles têm uma ajuda internacional que chega ao país. Aqui a gente não tem nada, né? Não estou querendo levar em consideração um em relação ao outro. Estou falando que o Bolsonaro é tão ruim de serviço, né, que ninguém olha para cá, né? Se eles pudessem, acho que eles colocavam na palma aqui, sabe? Para gente, né? Acaba logo com esse povo. E é isso, Toninho. O avião militar está chegando, o primeiro avião militar, né, que vai pousar em Nova Delhi, deve trazer, né, uma ajuda, um pacote de mais de 100 milhões de dólares em ajudas hospitalares. A OPAS, né, e o próprio escritório da OMS também, né, vai levar ajuda. E, enquanto isso, né, a Europa, né, supera esses 50 milhões de contágio, a França ali também mantendo um número muito grande, mas olhando ali essa relação, essa situação da Índia e procurando ajudar. Toninho, é isso, nós estamos numa situação caótica ali, a questão na Índia é assustadora, porque a gente sabe muito bem que essa desigualdade social leva, né, e a pobreza extrema ali, ela né, é um processo quase que endêmico, e isso pode levar a um número cada vez maior de contágios. Né? É muito triste. Ok, bom, rapidamente destacando, amanhã tem dia de paralisação, uma greve geral no Chile, né? Nas últimas horas cresceram aí o número de organizações que se somaram à paralisação, né? O chamado feito pela Central Unitária dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores do Chile, a CUT, contra as políticas do governo Sebastião Pinheira, vem crescendo, né? Hoje foi anunciado aí a adesão à greve da Agrupação Nacional de Empregados Fiscais, da Assembleia Coordenadora de Estudantes Secundaristas do Chile e também dos professores, né? Colégio de Professores, e entre outras entidades que vão se somando, e
A greve foi convocada para a véspera do 1º de maio, como parte de um processo de mobilização para exigir do governo uma renda básica de emergência, né, e o congelamento dos preços dos alimentos, né? Dessa maneira também o governo, os protestos também, no meio dessa situação, o governo encaminhou um projeto ao Congresso Nacional para permitir que os trabalhadores tivessem acesso a 10% dos valores do fundo depositado nos fundos de pensões, né? Mas, obviamente, que essa proposta não contemplou aí as necessidades, não contempla as necessidades, e foi rejeitado pelo movimento suspender a greve diante da aprovação desse acesso ao fundo de pensão. Bom, nós vamos passar para o último... a Andréia vai dar a última palhinha dela aí sobre a questão da Sputnik, né, vetada no Brasil, e na sequência a gente encerra falando aí do 1º de maio. Com você, Andréia. Pois é, Toninho. Agora, né, o fabricante fez um documento, e o fabricante do Sputnik 5 rebate 30 argumentos da Anvisa sobre a vacina. Toninho, eles estão, né, e já falaram que vão processar, né, os pesquisadores que fizeram a Sputnik 5 vão processar. O laboratório Gamaleya voltou a negar a existência desse adenovírus replicante no imunizante, o que foi apontado pela Anvisa como decisivo, lembrando e levando em consideração, Toninho, ontem teve um pesquisador no 247, e ele falou assim, olha, escuta, e o parecer da Anvisa é técnico. Quem é que passou essa informação para a Anvisa? É essa a pergunta que tem que ser feita. Porque eles não têm da onde chegar essas, né? Eles não têm mecanismo para chegar nesse tipo de informação. Então é realmente algo, né, muito político e muito estúpido também, né? Bom, o documento com 55 páginas foi repassado para a Anvisa, né, pelo Consórcio Nordeste. Um dos aspectos, né, que a Anvisa considerou que era decisivo para negar a importação é esse adenovírus replicante. O laboratório negou a existência desse RCA. 62 países já aprovaram essa vacina, já estão usando. Então, Toninho, é um jogo político muito absurdo, né? E cair e fazer isso feliz, né? Porque para agradar os Estados Unidos é um nível de vira-latice que é surpreendente, sabe? Enfim. Então é isso, Toninho. Nós temos um documento que leva informações, né? Tanto que explicam que os tipos E1 e E3, que são os vetores adenovirais não replicantes, são inofensivos para o corpo humano, né, não tem, e são usados pelo Sputnik 5, quer dizer, há uma qualidade, há uma segurança, né, falou que há uma tecnologia de purificação, são 4 estágios, quer dizer, e vão levar esse documento à frente, vão passar isso para a Anvisa, mas já avisaram que também vão fazer um processo, vão processar também a Anvisa. Então, mais uma vergonha para a nossa conta. É isso aí. Bom, eu vi hoje, inclusive, que a Turquia, né, país que nesse momento concentra as preocupações da Europa pela explosão de casos da Covid, está adquirindo aí 50 milhões de doses recebendo da Sputnik V, mostrando a Sputnik que já é aplicada em mais de 60 países, né? E o pessoal da Anvisa que entende tanto de vacina, né, como eu entendo de sei lá, de metais na Lua, só para chutar um tema qualquer que eu não entendo nada, né? Que mostrou claramente que as decisões têm sempre um cunho político, né? Estão aí se colocando por cima e impedindo a importação da vacina, né? E não por acaso, na mesma semana que eles vetaram a importação da Sputnik V, chegou ao Brasil hoje o carregamento da Pfizer, né, a vacina predileta da Rede Globo, né? Se você olhar, desde o primeiro dia que a vacina foi lançada, a campanha da Globo é compra a Pfizer, né? E por acaso a vacina mais cara do mundo, né, com condições inclusive de
patrocinar aí a campanha da Globo, de deputados que aprovaram uma lei, né, para beneficiar a importação da Pfizer, né? E se foi aprovado nos Estados Unidos, vale no Brasil, né? Não precisa passar por nenhum critério. Se não foi aprovado nos Estados Unidos, e se os Estados Unidos não quer, como é o caso da Sputnik V, o governo capacho do Bolsonaro e de toda a direita brasileira diz amém. Bom, para encerrar o nosso programa, um tema muito importante, né, de hoje, dessa semana, que são os preparativos para a realização do ato nacional de 1º de maio, no próximo sábado, né? Como aconteceu no ano passado, nesse ano, mais uma vez, a gente tem aí a covardia de muitos setores da esquerda. Hoje eu vi não vai dar tempo de mostrar aqui, mas tá lá no site do Correio Brasiliense, entre outros, o vídeo que o Covas mandou para passar no ato de 1º de maio, né? E a briga nas centrais, porque ele quando as centrais decidiram que não iam mais aceitar, retirar o convite do Covas, o Covas já tinha sido convidado, já tinha mandado um vídeo. Então tem lá o Dória, né? O cínico do Dória, o fascista do Dória, fazendo uma saudação ao 1º de maio. Um verdadeiro ultraje, né? É pior do que ver um satanista, né, elogiando Jesus Cristo. Já seria um negócio que não tem o menor cabimento, né, é de um cinismo, e é resultado dessa política de gente que convida lacaios, capachos, inimigos do povo, como o Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Dória, para participar, né, de uma atividade que nem é um ato, né, já é uma capitulação não realizar uma manifestação, um protesto. Tem greve geral no Chile, vai ter ato, né? O Chile é o país que mais conquistou vacina, né? E conquistou porque teve mais luta, né? E quem diz que o povo não sai para lutar está preservado, é o contrário, né? No Chile, onde o povo lutou, tem mais vacinação. No Brasil, onde não houve luta, porque as direções conseguiram bloquear a luta, nós temos menos vacina, mais mortes, as piores condições da América Latina, né? Então, obviamente, que a conversa fiada de que a gente vai resolver o problema do país ficando em casa, assistindo pela televisão o Renan Calheiros resolver a situação na CPI, né, é só sendo muito otário para acreditar nisso daí. Bom, tem uma imagem aí, produção, se tiver à disposição, porque já começou a mobilização em todo o país, né, rumo ao 1º de maio. Eu vou mostrar, pelo tempo curto, não vou mostrar só essa imagem aí, pode colocar, por favor. É o pessoal saindo lá de Tocantins, lá de Palmas, né, uma pequena caravana para o ato de 1º de maio aqui em São Paulo, na Praça da Sé, com todos os cuidados sanitários necessários, né? Mas se nós podemos trabalhar, nós podemos protestar. Vão vir companheiros de todo o país, a mobilização cresce, né? Como está destacado hoje no Diário Causa Operária, centenas de companheiros do movimento de moradia, do movimento de luta pela terra, vão estar presentes na Praça da Sé. Vai ser um ato combativo, né, vitorioso, não só pela mobilização que ele já está promovendo, né, com companheiros de várias regiões. Se tiver aí outras imagens, pode colocar para a gente. Mas eu queria fazer um chamado nessa reta final, nesse momento em que as caravanas já tem companheiros do Nordeste na estrada, companheiros aí do Centro-Oeste, como os companheiros de Tocantins, companheiros de várias regiões do país. Eu queria fazer um chamado a você, né? Ainda dá tempo de você vir para o nosso ato, né? Se você está em São Paulo, é fácil, né? Sábado é só pegar aí a condução, pegar o metrô, né? Vai ter feriado, tem pouca movimentação na rua. O ato vai ser organizado com distanciamento social, com máscara, com todas as medidas de proteção, mas nós não podemos, né, no momento de gravidade, 400 mil pessoas mortas, né? A maior parte do povo brasileiro numa situação de fome, de desemprego, de miséria, e genocidas como Bolsonaro, Dória e tantos outros, fazendo o que eles estão fazendo, ficar em casa ou ficar simplesmente chorando no Zoom, né, como tempos atrás se referiu o ex-presidente Lula. É preciso, né, apontar uma perspectiva de luta, de mobilização, e isso vai ser feito com certeza, né, com companheiros dos comitês de luta, companheiros
do PCO, dos sindicatos, do PT, da esquerda, de todos os setores que queiram apontar uma perspectiva verdadeiramente de mobilização. Então, a gente encerra o programa fazendo um chamado a você, né? Se some aí as caravanas, se a produção tiver aí a imagem separada aí com o contato das caravanas, eu peço para colocar. Senão você pode ter acesso também no nosso Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, né? O ato de 1º de maio tem como eixo a luta pela vacina, né? Vacina para todos, o que só é possível, obviamente, com a quebra da patente, né? E colocando para fora esses bastardos, esses canalhas que querem impedir a entrada de vacinas no Brasil, né? É preciso lutar pelo auxílio emergencial para todos, um auxílio emergencial de verdade, né? De pelo menos um salário mínimo, lutar contra o desemprego nesse momento, com a redução da jornada de trabalho, a proibição das demissões, né? E com eixos políticos claros, né? Como é o caso da luta pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? E a luta por um governo dos trabalhadores, com Lula candidato e Lula presidente. Então fica o nosso chamado, o nosso abraço nesse final de programa. Mais uma vez aí nossas desculpas pelas falhas técnicas aí no dia de hoje, mas a gente volta amanhã prometendo melhorar cada vez o nosso trabalho com o seu apoio e a sua contribuição. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Andréia, pela boa noite. Muito obrigado pela sua participação. E resumo do dia, volta amanhã e Andréia volta na semana que vem. Um abraço, Andréia. Obrigada, Toninho. Até semana que vem. Tchau, tchau.